Fala, turma. Turma, como muitos pediram aí o sucesso lá de como estudar para lei orgânica e principais artigos, vou gravar também agora para vocês gabaritar a legislação municipal, como estudar o Estatuto do Servidor Público para o PEVAS e os principais artigos para a prova que vai ter agora do concurso da Prefeitura. Beleza? Gente, mas antes, deixa eu falar para você. Se você quiser receber esse material, tem um link do grupo. Se você quer simulados, questões de estatuto da lei orgânica, também tem lá os links de cada simulado. Se você também é interessado para memorar, tem problema de memorização e quer também interessado no meu livro, no meu curso de mapas mentais, também tem o link lá, tá, gente? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Então vamos lá, gente. Então, isso aqui é basicamente o seguinte: o estatuto, ele é muito grande, muito artigo, então você tem que ter uma estratégia, porque contém um de imensos do concurso daquilo que mais cai, que geralmente são os artigos mais cobrados. Isso não quer dizer que pode ser cobrado outro assunto, pode, por isso você vai ter que dar uma lida no estatuto para dar uma complementada, mas o foco vai ser esse artigo, porque estudar para concurso é estratégia, tá? E eu vou ajudar vocês nessa estratégia. Vamos lá então? Então, gente, ó, vamos lá. A questão que pode cair é o seguinte, que são as exceções, ou seja, quem não vai se aplicar, quais servidores não se aplica o estatuto que pode ser cobrado. Beleza? A gente sabe que se aplica a administração direta, e quando fala administração direta aos servidores do município de Paropebas, e também da indireta, da autarquias e fundações. Mas quem não se aplica o estatuto que pode ser cobrado? Os empregados públicos, as empresas públicas, sociedade de economia mista e os contratados por tempo determinado. O artigo 2º ele traz o conceito de servidor público. Ele fala que servidor público é aquele que é legalmente investido em cargo público, que pode ser provimento efetivo ou provimento em comissão. Já o artigo 3º está o conceito de cargo público. E aqui as características que são bastante perguntadas. Primeiro, o cargo público é acessível ao brasileiro. E aqui tem que lembrar que é brasileiro nato ou naturalizado. E eles são criados por lei, tá, gente? Ó, eles são criados por lei, não decreto, que pode ser a pergunta sobre esse assunto. O artigo 6º também é um assunto bom para perguntar dessas disposições gerais. Por quê? Porque eles vão perguntar a exceção. Por quê? A regra é o quê? A regra que é vedada, é proibido o servidor exercer outras funções, outras atribuições, mas existem as exceções. Então, quais são as exceções que o servidor pode exercer outras atividades, tá? É os cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais, que a gente viu que é o CCCAD, é o macete. Então, nesses cargos aqui, pode-se exercer atribuições diversas. Então, a exceção pode ser cobrada, lembra do CCCAD, as comissões legais, os cargos de direção, chefia e assessoramento pode exercer cargos, atribuições diversas, tá? O artigo 7º fala que é proibido o exercício gratuito. Aqui também a questão dos requisitos básicos pode ser cobrado, que são esses 6. Lembra que tem um macete, tá, gente? Tem um vídeo meu que você sobre requisito básico, você não sabe o macete, que é o macete é o seguinte, ó, nasci com nível e aptidão, com 18 gozei e quitei, tá? Que vai lembrar nacionalidade brasileira, gozo de direito político, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade, idade mínima de 18 anos e aptidão física ou mental, tá? Tem um vídeo sobre isso, se quiser ver o macete direitinho. Vamos lá. Esses são os básicos. No caso, pode ter outras, o quê? Atribuições diferentes, outros requisitos diferentes, tá? Pode ter alguns requisitos necessários. Aí a gente fala sobre a questão da nomeação, e a nomeação é feita tanto do cargo de caráter efetivo como de comissão. A diferença do cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração, não é isso? Que é os cargos lá de chefia, assessoramento e direção, que a gente chama de CAD, tá? Lembrando que para o cargo de comissão é reservado 3%, lembra desses 3% é reservado a quem, gente? Os 3% é reservado aos servidores efetivos, tá? E o servidor efetivo, ele pode optar, tá? Quando ocupar um cargo de comissão, pela remuneração ou gratificação de 40%. Lembrar dos 40%, tá, gente? Gratificação de 40% sobre o vencimento. Gente, aqui a questão do concurso público, que pode ser de provas ou provas de títulos. Lembrando que para os profissionais de educação é obrigado concurso de provas e títulos. E a questão da validade de concurso, que é de até 2 anos e se for prorrogado por igual período. Lembrar aqui, ó, do até. Lembrar que o concurso, por exemplo, aqui, ele tem o prazo, por exemplo, a validade dele é de 1 ano, que leva em conta o até. Então, se é até 2 anos, pode ser 6 meses, 1 ano e 1 ano e meio, beleza? E aqui a questão também
reservado, as vagas reservadas a portador de deficiência, que é 5%, tá, gente? E não 3%, cuidado, 5% tá em vermelho. A questão da questão do prazo mínimo, né, para a realização do concurso após o encerramento das inscrições, que é 30 dias. E a questão aqui, ó, da posse e do exercício, né? Esse assunto aqui não cai, despenca. Então, da publicação do ato de provimento, o servidor tem 30 dias, prorrogado por mais 30, para o quê? Para a posse. Então, da publicação do ato de provimento para a posse, 30 dias pode ser prorrogado por mais 30. E aí o seguinte, ó, se o servidor, nesse caso, nesses 30 dias, ele não comparecer, qual o efeito? Sem efeito, tá? E a posse ocorre o que, gente? Ocorre a investidura. Com a posse ocorre a investidura. E lembrar aqui, ó, que a posse tem que apresentar os bens e valores e uma declaração também de exercício de outro cargo. Vamos lá? Exercício. Da posse, o servidor tem 5 dias para entrar no exercício, para iniciar o efetivo, né, exercício das suas atribuições, tá? 5 dias. Professor, tem uma exceção? Gente, tem uma exceção. Para o servidor que exercer cargo efetivo em órgão, entidade de administração distante do sede do município, terá o prazo de 30 dias. Cuidado com essa exceção que pode ser perguntada. Então, do posse ao exercício, tem 5 dias, é regra, e pode ser aí, nesse caso, 30 dias se ele exercer cargo distante do município. Professor, se nesse caso aqui o servidor da posse ao exercício ele não comparecer no prazo legal, qual é o efeito? Agora tem efeito, porque agora ele foi investido em servidor público, agora ele é exonerado. Essa é o efeito, cuidado. Então, o servidor que na posse não entrar em exercício, ele é exonerado. Aí vem a questão do estágio probatório. Professor, qual é o prazo? 36 meses é o prazo do estágio probatório, que é avaliado esses requisitos. São 6. Dá uma lida e memorizar eles. Aí o seguinte, ó, a comissão. A comissão, gente, é formada uma comissão de 3 servidores estáveis, tá? Sendo um presidente. Então, uma comissão de 3 servidores estáveis. E essa comissão, gente, ela pode emitir um parecer contrário ou favorável. E ela, nesse caso, isso é feito 120 dias antes do término do período. Lembra dos 120 dias que vai, nesse caso, avaliar esses requisitos, emitir esse parecer contrário ou favorável. Lembrar, se o parecer for contrário, o servidor tem que apresentar aí a defesa inscrita no prazo de 10 dias, tá? 10 dias, tá, gente? Pessoal, qual é o efeito da reprovação no estágio probatório? O servidor também ele é exonerado. Gente, se ele for aprovado no estágio probatório, ele ganha a famosa estabilidade. Então, ele ganha estabilidade, nesse caso, após 3 anos de efetivo exercício, tá? E por que é importante a estabilidade? Porque ele só pode perder o cargo de 4 maneiras. Uma sentença tem que ser transitada e julgada, cuidado com isso. Um processo administrativo, avaliação periódica e a necessidade de redução de pessoal. Lembrar que é 4, gente. Muita gente esquece isso. Cuidado, lembra das 4 formas de perder o cargo. Vamos lá. Aqui, gente, é a forma de provimento, que não cai não, né? Despenca, é um dos assuntos aí mais cobrados de estatuto em concurso municipal. Primeiro, a gente tem a nomeação, que a nomeação a gente viu que pode ser cargo de provimento efetivo ou comissionado. A nomeação a gente chama de provimento originário e a gente tem as outras, que é o quê? Derivado, que é a promoção, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Então, a primeira coisa que pode ser perguntado, quais são as formas de provimento? Então, tem que saber quais são. E agora, a gente pode, um conceitinho que pode perguntar também. Então, promoção, lembrar que promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior, tá? Readaptação, para saber de readaptação, as palavras mágicas é limitação física ou mental, lembrar do D, que lembra deficiente, que lembra da limitação física ou mental. A reversão, que nesse caso, falou em servidor aposentado, ou seja, falou que não existe mais os motivos da aposentadoria de um servidor aposentado, vai ver a reversão. A reversão lembra do V de velho, que lembra, nesse caso, aposentado. Reintegração, palavrinha mágica, é o seguinte, invalidada a sua demissão. Então, falou invalidada a demissão, gente, é reintegração. Reintegração tem um macete, que é o retorno da invalidada, que vai ajudar você a lembrar. A recondução, quando falar de retorno do servidor concursado do Estado ao cargo anteriormente ocupado. E esse retorno ela pode se dar de 2 maneiras.
na reprovação no estágio probatório e na reintegração de outro servidor ocupado, a gente chama isso de recondução. Remoção da redistribuição. Aqui eles podem perguntar, gente, a diferença entre os dois, então toma cuidado. Eles podem perguntar para vocês a diferença de remoção e redistribuições. Para você, redistribuição. Para diferenças aqui, ó, lembrar que remoção é um ato e esse ato é um servidor passa a exercício em outro órgão da administração municipal. Já a redistribuição, lembrar que é deslocamento. E redistribuição tem um D que vai lembrar deslocamento, e nesse caso é outra entidade, tá? Lembrar também que a entidade tem 2D, né? Que aí redistribuições também tem o D, que ajuda você. Então aqui você tem que, eles podem perguntar a diferença, tem que saber a diferença dos dois. Beleza, vacância. Pessoal, é muita forma de vacância, eu não vou lembrar. Lembra que vacância, o cargo fica vago. Então olha aquela situação e raciocina. Essa situação, o cargo fica vago, por exemplo, exoneração, o cargo fica vago. Demissão, o cargo fica vago, tá? Então, aqui, uma pergunta que pode ser questionada, né, na prova é quais são as formas de vacância. E lembrar que exoneração é diferente de demissão, porque exoneração não é penalidade, demissão é uma penalidade, tá, gente? Demissão é penalidade. Lembrar que a promoção, ela é híbrida, é tanto uma forma de provimento e vacância, e a readaptação também ela é híbrida, também é uma forma de provimento e uma forma de vacância. A aposentadoria, próximo em outro cargo inacumulável, falecimento, essas são as formas de vacância. Aqui, ó, aqui ele vai falar o seguinte, ele vai falar um pouco sobre a exoneração, que a gente basicamente já viu. Mas o professor vai perguntar lá na prova, se o servidor público estável ele pode ser exonerado. Sim, em quais situações? Quando ele não for aprovado na avaliação periódica e quando houver necessidade de redução do pessoal, a gente fala de exoneração de um servidor estável, tá? Disponibilidade ou aproveitamento. Então, quando eu falo da disponibilidade, eu falo que um cargo é extinto ou desnecessário, eu chamo isso de disponibilidade. Qual é a consequência da disponibilidade? A disponibilidade, a consequência, é que o servidor vai ser aproveitado, tá, gente? Ele vai ser aproveitado em outro cargo. A gente chama isso de aproveitamento. Lembrar que aqui no estatuto, o aproveitamento não é uma forma de provimento, tá? Conforme outros estatutos. Aqui não é uma forma de provimento, o aproveitamento. Dá uma lida aqui também nesse aqui, gente, pode cair para vocês. Vamos lá. Outro assunto também que é muito cobrado são as licenças. Então, primeiro você tem que saber quais são as licenças. E aqui nessa disposição mais geral, uma pergunta que cai muito é qual licença pode tirar no estágio probatório? E aqui está as licenças que pode tirar. Tratamento de saúde, gestante, adotante, paternidade, por acidente de serviço, ou para o serviço militar. E, gente, cuidado, que também pode perguntar quais que não pode ser tirado do estágio probatório, e aí você vai por eliminação, tá? Assunto também muito cobrado. E quais licenças que são mais cobradas? A gestante, adotante, paternidade, lembrar que aqui a licença gestante é 120 dias consecutivos, tá, gente? 120 dias, na lei orgânica é 180. Ah, professor, qual eu coloco? Depende do iniciado. Se perguntar de acordo com o estatuto, é 120 dias, tá? E aqui ele fala situações que podem tirar, quando inicia a licença também, dá uma lida sobre isso, tá? Lembrar que a do pai, gente, segundo aqui o estatuto, é 7 dias consecutivos, tá? Então, a licença do pai não é 120 dias, é 7 dias consecutivos, tá? Vamos lá. Outra que é muito cobrada, a licença para tratar de interesse particular. A licença para tratar de interesse particular, qual é o prazo? 2 anos, servidor estável e sem remuneração, são as informações importantes para vocês. E a licença prêmio também é cobrada. Lembrar que a cada 5 anos de efetivo exercício, pode tirar uma licença de 3 meses, tá? Dá uma lida depois para aprofundar. Concessões também, gente, tem uma aula só sobre isso aqui, você pesquisar. Sem qualquer prejuízo, pode-se o que? Ausentar o serviço. O servidor, esses prazinhos são muito comprados, tá? Tem uma aula sobre isso, dá uma lida também sobre esse assunto. Vamos lá? E aqui, ó, exercício do mandato eletivo, que é quando o servidor ele vai se eleger para algum cargo, e aqui ele fala o cargo e qual é a consequência disso, tá? Também tem um vídeo sobre isso, dá uma lida. A questão da acumulação de cargos, que podem se acumular 2 cargos de professor, pode se acumular um cargo de professor técnico científico ou 2 cargos privativos de médico, é a questão da acumulação. E aqui, ó, responsabilidade também é muito cobrado. Lembrar que a responsabilidade ela pode ser civil, penal e administrativa, e lembrar que elas são cumulativas e independentes.
Aí ele fala um pouquinho de cada um, responsabilidade civil, ele fala sobre a responsabilidade penal e depois fala sobre a administrativa. Aqui lembrar o seguinte, ó, do caso que vai afastar a responsabilidade administrativa, que é no caso de absolvição que nega a existência do fato ou de sua autoria. Somente nessas duas situações de absolvição que a seara penal afasta também a administrativa. Penalidade. Primeiro, quais são as penalidades, gente? Muita gente erra isso. Advertência, suspensão, demissão. Lembrar que cassação de aposentadoria ou disponibilidade é uma forma de penalidade, gente. Tem muita gente errando isso. E a destituição de cargo e comissão. Primeira pergunta, quais são as penalidades? E depois você tem que saber, mais ou menos, quais situações, quais atos que geram advertência, suspensão ou demissão. A advertência, gente, aqui, ó, geralmente ela é gerada por essas que é cobrado, são esses 5 aqui, ó, inciso. Então, dá uma lida e memorize esses 5 que geram a advertência. A suspensão, gente, o prazo dela é de até 90 dias, lembrar disso. Lembrar o seguinte também, que a questão da reincidência na advertência gera a suspensão, tá? E lembrar que a suspensão, tem uma suspensão de até 15 dias, no caso de forma a recusar-se de forma injustificada a expensão médica ou servidor público. Aqui é lembrar a questão quando o registro é cancelado da advertência e suspensão, lembrar que a advertência é 3 anos e a suspensão 5 anos, tá? Aqui as formas de demissão, você tem que dar uma lida e lembrar que nesse caso são essas situações aqui que geram a demissão, esses atos aqui infracionais. Aqui o abandono de cargo e a inassiduidade habitual, a diferença entre eles, tá? Que pode ser cobrado. O abandono de cargo é por mais de 30 dias consecutivos e a inassiduidade habitual é 30 dias de forma intercalada durante 12 meses. É quando o servidor falta um pouquinho a cada mês e no ano dá 30 dias, nesse caso gera inassiduidade habitual, tá? Aí a questão aqui também sobre a questão da cassação da aposentadoria de disponibilidade é quando o servidor for punido com a falta de demissão e ele, se for um servidor aposentado ou tiver disponibilidade, a gente não chama de demissão, a gente chama de cassação de aposentadoria de disponibilidade. E aqui também a destituição do servidor comissionado, que é no caso das penas de suspensão e de demissão. Tá, aí continuamos aqui, gente, ó. Aí a gente continua. A penalidade disciplinar será aplicada. Aqui é quem se aplica. E que basicamente é o seguinte, quanto mais grave a penalidade, maior vai ser o cargo da pessoa que vai aplicar. Então, dá uma lida também nesse assunto. A questão da prescrição da ação disciplinar. Aqui também, quanto a pena for mais grave, maior vai ser esse prazo de prescrição. Por exemplo, 5 anos para demissão, cassação e destituição de cargo e comissão. 2 anos a suspensão e 180 dias a advertência. Tem até um macete, né? 180 é a pena de advertência, prescreve, tá? Vamos lá. Aqui, processo administrativo também, gente, vai cobrar. E aqui, ele é cheio de detalhe, tá? Mas aqui eu vou dar uma noção também o que pode ser cobrado aqui. Vamos lá. Primeiro, que é muito cobrado, é o seguinte, o que a sindicância pode resultar? Gente, o processo administrativo ele é dividido na sindicância e no processo disciplinar, tá? E a sindicância ela já pode gerar algumas situações. Então, o que pode gerar a sindicância? Ó? Ela pode gerar o arquivamento do processo, ela pode gerar a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e ela pode gerar a instauração do processo administrativo, tá? Então, a sindicância ela pode gerar essas 3 situações. Lembrar que a aplicação da penalidade de advertência e a suspensão é de até 30 dias, porque se a suspensão for por mais de 30 dias, é obrigada a instauração do processo disciplinar, tá? Aqui fala do afastamento preventivo, se o servidor estiver atrapalhando, ele pode ser afastado por 60 dias sem prejuízo da remuneração, prorrogado por mais 60 dias. Aqui agora começa o PAD, tá, gente? E aqui, ó, o PAD vai se formar uma comissão, lembra lá das 3 servidores estáveis que a gente viu no estágio probatório? Aqui também é 3 servidores estáveis, tá? Sendo um também presidente, tá? Lembrar disso que são 3 servidores. E aqui, ó, quem não pode participar dessa comissão, também dá uma lida. Quem não pode, lembrar que aqui, ó, é até o 3º grau, que você pode colocar do 2º ou 4º grau. Vamos lá. Aqui ele vai falar as fases Aqui ele fala pra gente a fase do processo disciplinar, lembrar que é instalação, inquérito administrativo e julgamento. Aí ele fala que a conclusão do processo disciplinar, que também é 60 dias prorrogado por mais 60. Então, você faz uma associação lá do afastamento preventivo para lembrar desse prazo.
A questão do inquérito, ele vai trazer várias informações aqui sobre o inquérito, e aqui já começa a ficar importante para a gente. A comissão, gente, ela vai, dentro de 48 horas, a citação, ele vai citar o indiciado por mandado expedido pelo presidente da comissão e vai encaminhar o corpo de termos para apresentar a defesa escrita no prazo de 10 dias, tá? Lembrar isso aqui, ó, essa informação. Esse prazo de 48 horas e aqui, ó, o prazo para a defesa escrita. A defesa escrita é 10 dias. Só que o seguinte, se haver 2 mais indiciado, o prazo será de 20 dias. E aqui, ó, que a gente fala o seguinte, se o servidor ele tiver um lugar incerto e não sabido, a gente chama essa citação de citação por edital. E ela vai ser publicada por 2 vezes, com um intervalo de 8 dias, em órgão de imprensa oficial. E aqui o prazo para a citação por edital é 15 dias, tá, gente? Cuidado, prazo para citação por edital, 15 dias. O revel, aqui, ele pode perguntar o conceito de revel. Quem é um revel? Aquele que é citado e não apresenta defesa no prazo legal. Qual é a consequência da revelia? Vai nomear um defensor dativo para esse revel, tá? Vamos lá. Aqui ele fala o prazo de julgamento, que é prazo de 30 dias prorrogado por mais 30 dias, tá, gente? Até 30 dias. Então, o prazo de julgamento, lembrar desse prazinho aqui, que é muito cobrado, tá? Aqui, ó, a tal, beleza, situação. Aí ele fala o seguinte, ó, quando a infração estiver capturada como crime, processo disciplinar será metido ao Ministério para eventual instalação da ação penal, ficando estrelado na repartição, tal. Aqui, ó, outro assunto que pode ser cobrado é a revisão do processo. E aqui ele fala o seguinte, ó, o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Só que assim, a revisão, gente, do processo ela só pode ocorrer que tiver fatos novos, tá? Só se tiver fatos novos que pode haver a revisão do processo. E aqui, ó, na revisão, o ônus da prova cabe ao requerente, cabe ao servidor, porque a regra no processo administrativo que o ônus da prova é da administração. Aqui, na revisão, é do servidor, é do requerente, tá? O que ele também que vai falar para a gente importante? Aqui o prazo, né, gente? A comissão ela tem até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogado por igual prazo quando a circunstância o exigir. Então, aqui, ó, esse prazo de até 60 dias que pode ser prorrogado por igual prazo para a conclusão dos trabalhos, tá? Prazo é muito importante. E aqui o julgamento. Caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Qual o prazo do julgamento, gente? Será de até 10 dias, contado do recebimento do processo. E aqui não tem prorrogação. Cuidado com isso. Então, o prazo para julgamento da revisão é 10 dias, tá? Gente, outra coisa importante é que a revisão ela não pode agravar a penalidade, tá? Ela só pode beneficiar, ela não pode agravar. Então, gente, é isso que eu deixo para vocês, tá? Aqui rapidão mesmo, aqui é uma revisão, aqui foi só para indicar os artigos, eu expliquei algumas situações que podem ser cobradas e a forma que se foi cobrada, tá? Então, se você vai pegar esse slide e vai ler com mais calma e ler com mais carinho, então se quiser, só mandar aqui no WhatsApp, tá, gente? Espero que essa revisão, que essa indicação de artigos mais importantes, elas te ajudem a gabaritar as questões também do Estatuto. Gente, é isso. Se vocês estão gostando e gostaram desse meu vídeo, gente, se não inscreveu, se inscreva no canal, deixe um comentário, curta esse vídeo, compartilhe com um colega. Por quê? Porque vocês me ajudam e eu ajudo vocês também com esses vídeos aqui sobre Estatuto, como estudar e etc. Tá, gente? Então, obrigado por ficar até o final. Até nosso próximo vídeo.